Olá, caríssimos! Hoje já é o nosso terceiro encontro do workshop de Geodesign das regiões metropolitanas, Árvores para regiões metropolitanas do Brasil. Então, nós vamos explicar o que vai acontecer nesse terceiro dia. Nós já somos 10 regiões metropolitanas, hoje em meados de março, no dia 10 de março, mas ainda há a possibilidade de outras regiões metropolitanas se incorporarem a gente também. Eu começo a nossa fala hoje colocando, além do logotipo lá do Grupo Internacional, o último logotipo que nós utilizamos no encontro Geodesign South America aqui no Brasil, para vocês verem que isso está ganhando um corpo bacana, né? O evento aconteceu em 2019, quando essa pandemia deixar, a gente vai se encontrar de novo em algum lugar de alguma região metropolitana do Brasil. Pois bem, vocês já sabem que o Carl Steins instituiu 10 sistemas de trabalho, sendo 9 deles fixo, incluindo o crédito de carbono, e um deles que ele nos deixou escolher. A gente escolheu por causa das características do Brasil, turismo, cultura e lazer. Então são esses os 10 temas que nós estamos trabalhando no workshop. Então aí vocês estão vendo a dimensão que isso está tomando no Brasil, as 10 regiões metropolitanas. E vamos entender um pouquinho do esquema que o Carl Steinitz pediu para a gente executar esse ano. Ele quer que a gente parta de uma caracterização da realidade existente. Ele colocou ali 2020, mas na verdade é 2021. E ele gostaria que a gente trabalhasse com 3 grupos de usuários ou 3 cenários. O que ele chama, é mais fácil explicar de baixo para cima. O que ele chama de non-adopter, que é aquele que não traz inovações. Nós já fizemos isso no primeiro dia de encontro, que é sem inovações. O que ele chama de late adopter, que num primeiro momento não adota inovações, depois começa a adotar. E o que ele chama de early adopter, que já apresenta inovações desde a primeira proposta. Então são esses os 3 cenários que ele gostaria que a gente constituísse. Pois bem, no primeiro dia, a gente fez o cenário atual, 2021, através do enriquecimento de leitura, porque vocês conheceram dados básicos, ainda que simplificados, caracterizando a região de vocês, e vocês enriqueceram esses dados com comentários, alertas, informações adicionais que não existiam ali. Então, no primeiro dia, tanto o grupo A quanto o grupo B fizeram enriquecimento de leitura, que é a caracterização do cenário atual. No segundo dia, que também já aconteceu, vocês trabalharam em grupo A e grupo B. O grupo A fez uma proposta ainda sem inovações para 2035 e o grupo B também uma proposta sem inovações para 2050. Notem bem que a proposta do grupo B para 2050, ela já é o cenário final da falta de inovação. Seria como que eu chegaria em 2050 projetando sem inovações, tá? O que vai acontecer hoje, terceiro dia? O grupo B vai projetar 2050 com inovações. Mas para ele fazer isso, ele vai começar o trabalho do dia vendo o que o grupo A propôs para 2035 sem inovações. Por quê? Ele vai mirar o que eles fizeram em 2035 e vai analisar o que eles fizeram para 2035 sem inovação. O grupo B, vai analisar o trabalho do grupo A e vai propor 2050 dando alguns passos de inovação, colocando algumas inovações, certo? Mas sabendo que aquilo que foi plantado em 2035 pode ter resultados em 2050. Aquilo que não foi plantado em 2035, para chegar bem em 2050, ele vai ter que avaliar o que ele consegue fazer de fato. Porque nem todas as inovações podem acontecer lá em 2050 sem ter acontecido um preparo em 2035. Então, notem bem que esse cenário que o grupo B vai construir para 2050 é com inovações, mas assim, tem suas restrições, porque
tem que avaliar o que foi feito em 2035. Já o grupo A vai trabalhar hoje com inovações para 2035. Então, o grupo A, ele vai ter a chance de já começar em 2035 propondo inovações. Ele não precisa fazer uma leitura anterior de algo que tenha sido preparado, porque a referência dele é só o enriquecimento de leitura, nas setinhas ali, estão vendo? Então, ele tem a possibilidade de já inovar para 2035. Então, são desafios diferentes, entenderam, pessoal? Vou repetir para insistir, porque isso precisa estar claro. Vou começar pelo grupo A. Grupo A, não precisa analisar nada que foi feito antes, só realmente a compreensão dos dados, das informações existentes e propõe agora para 2035 com inovações. Depois eu vou explicar um pouquinho o que é esse negócio de inovação. O grupo B, ele vai projetar com inovações, mas lá para 2050. Então, é importante que ele verifique o que o grupo A havia proposto para 2035 sem inovações, para ver o que ele consegue fazer para 2050. Porque tem coisa que, se não foi plantada anteriormente, não chega lá em 2050. Tranquilo, gente? Tá? Então, o grupo B vai ter que começar analisando o projeto do grupo A de 2035 sem inovações. Tá certo, gente? Depois eu conto para vocês o que vai acontecer no quarto dia, que é o ápice do nosso trabalho. Depois eu conto, uma coisa por vez. Pois bem, nesse terceiro dia, vocês vão continuar trabalhando com essa legenda de cores, segundo o sistema, vão continuar trabalhando com pontos e linhas, sendo os pontos na forma de estrelas e as linhas, tá? Para todos os sistemas, exceto o crédito de carbono. E nós vamos reservar os polígonos apenas para o crédito de carbono. Vocês podem fazer áreas definidas por linhas. Então, você faz lá o contorno da área através de uma linha, mas ela não fica com fundo preenchido. Já aqui tem fundo preenchido, que é polígono, vai ser só para a ideia do crédito de carbono. Faço um alerta aqui, que eu analisei os trabalhos do primeiro dia e vocês ainda estão muito tímidos na proposta do crédito de carbono. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho mais o que é isso, porque quando eu falo em inovações, eu já preciso começar a incluir essa questão. Tá certo, gente? Então, em termos de desenho e cores, continua a mesma coisa que vocês fizeram no segundo dia. Bem, mas tem uma mudança importante, que é, como é que eu projeto com inovações? Eu nem sei o que é uma inovação. De onde que eu vou tirar uma ideia para inovação? Eu não tenho ideias. Vou tirar da minha cachola? Não. O grupo lá internacional do IGC já fez uma lista de ideias que vocês vão se basear nelas para poder trabalhar. Eu vou abrir o site lá para vocês verem como é. Um minutinho. Estamos lá no site, né, gente? Esse é o link aí, vocês vão copiar e colar, ou anotar aí, entrar nesse link. Nesse link, eles colocaram o que eles chamam de assumptions, que são propostas de inovação. Eles reuniram grupos de pesquisadores no mundo e pediram para eles fazerem uma espécie de um menu com várias ideias para inovação, tá? Então, se você for, por exemplo, no sistema água, você clica aqui e tem um menu de ideias de inovação. Se o seu interesse é em agricultura, você clica aqui e tem um menu de ideias de agricultura e por aí vai. Energia, transporte, indústria, que no nosso caso é comércio e indústria, área residencial, que é habitação, tá? Se vocês quiserem fazer habitação misturada com uso comercial também, uso institucional e por aí vai. Então, se você não tem ideias de inovação, isso daqui é um menu de ideias. E se vocês adotarem alguma inovação, por exemplo, vou entrar lá no água. Vou entrar lá no água e tô vendo lá um tanto de ideia, tá? Eu posso talvez aumentar o zoom ali para eu poder entender um pouco mais. Mas vamos ver esse daqui. Vamos aumentar o zoom aqui para a gente ler o que ele está propondo.
eu recolher a água de chuva, né? Recolher a água de chuva. Ou fazer pisos porosos em garagem, permeáveis. Vamos supor que eu gostei muito dessa ideia aqui do piso permeável e quero propor isso para uma grande área da cidade. Essa inovação se chama WAT7. WAT7 para 2035. Então, se eu estou trabalhando para 2035, eu já posso propor, porque já dá tempo de eu propor um solo poroso para o estacionamento de garagens, né? Mas eu estou trabalhando para 2050. Será que tem coisas aqui que dá para propor para 2050? Olhem esse, como trabalhar com a crise da água e favorecer água limpa para todos. Esse dá tanto para 2035 para 2050, né? Em alguns países a gente não consegue resolver isso para 2035, eu vou ter que esperar 2050. Então notem que na frente de cada ideia tem um indicativo feito por quem a criou, feito por quem propôs a ideia, se ele acha que aquilo dá para ser implementado em 2035 ou 2050. Porque há coisas que são tão complexas que talvez só em 2050, né? Esse daqui que é bacana demais, de retenção da água para resolver o problema de impacto de enchentes e etc, né? A juízo de quem o propôs, ele daria tanto para 2035 como para 2050. Mas vamos supor que a gente ache que no Brasil é difícil colocar isso em larga escala para 2035, mas dá para colocar em 2050 e que eu tenha gostado dessa ideia. Aí, ó, ela é a WAT2 e eu vou usá-la eu vou usá-la na minha proposta de co-inovação para 2050, WAT2. Aí eu anoto esse nome, gente, e vou lá, na hora que eu for colocar a minha proposta, esse WAT2 vai vir na frente. Tá? Então eu escrevo lá WA32 tracinho retenção da água no bairro tarará tarará, tá? Então eu sempre ponho a sigla e um complemento com o nome que eu resolvi dar para minha inovação. Então, gente, para cada temática há um conjunto de inovações aqui que eles já nos ajudam a ter ideias, tá? Mas se você não gostou de nenhuma delas, se você é criativo ou se está estudando o tema e sabe de coisas bacanas que estão acontecendo, você pode propor independente desse menu de ideias aí. Independente do menu de ideias, tá? Isso é só para quem gostaria de ter um suporte na hora de colocar ideias. Então, eu vou voltar lá. Então, vocês viram onde buscar ideias de inovações. Bem, busquei ideia de inovações, escolhi, anotei lá as que eu gostei, né? Aí eu vou desenhar essas inovações ou distribuir no território essas inovações. Lembrando, né, que eu posso tanto pegar inovações existentes, como eu propor a minha inovação também. Aí eu dou um nome para ela. Tá certo, gente? Ele chama isso de assumptions. Muito bem. Uma coisa importante nesse terceiro dia, que eu falei que vocês não cuidaram muito bem no segundo dia não, viu, gente? É a questão do crédito de carbono. No primeiro dia, a gente não colocou uma meta. A gente só pediu para vocês já começarem a colocar ideias, mas não tinha uma meta de quanto de ideia eu deveria colocar. Hoje, já tem uma meta. Nós precisamos incrementar 30% da cobertura vegetal existente, ou tornando alguma cobertura existente mais robusta. Isso significa conservando, achando uma área que já é boa, mas eu vou incrementá-la para ela se tornar mais robusta e não perder a sua qualidade de boa. Então, isso se chama conservando. Ou melhorando as condições de uma área existente para ela ter menor fator de forma, maior área núcleo, eventual maior conectividade. Então, isso significa ampliando, em que eu vou melhorar uma área, ou criar uma nova área de cobertura vegetal robusta onde não existe. Essas ideias do conservando, ampliando e criando são do professor Paulo Pellegrino da USP, porque o grupo da USP capitaneou essa orientação do crédito de carbono desse workshop.
Como é que a gente fez, gente? A gente calculou métricas para ajudar vocês. Isso vocês já sabem, né? Então, essas métricas ajudam vocês a escolher onde conservar, onde ampliar e onde criar novas áreas. E aí, à medida que vocês vão desenhando esses polígonos, vai ter uma novidade nesse terceiro dia, que depois eu vou abrir no Gescolab e vou mostrar para vocês. Vai ter um algoritmo que vai computar quanto que vocês estão praticando com aquela área que vocês desenharam ali. Então, esse algoritmo vai falar assim, você fez 20% de incremento, então faltam 10, né? Então, ou você fez 40%, nossa, exagerei, pus uma área grande demais. Talvez eu apague alguma, tá? Então, gente, enquanto vocês estiverem desenhando os polígonos do crédito de carbono, vão acontecer algoritmos que vão computar o que vocês estão propondo. Essa é uma novidade do terceiro dia de encontro. Como é que a gente chegou nessa história do crédito de carbono? Eu já expliquei uma vez naquele vídeo em que a gente fala da criação dos dados, mas eu acho bom a gente reforçar. A gente pegou esse mapa já existente, Crowther Nature Biome, colocamos as regiões metropolitanas, aí estão faltando algumas, mas saibam que foi feito para todas, tá? Isso aí é porque eu fui gravando os dados antes de todo mundo ingressar no workshop, mas hoje nós já somos 10. Então, nesse mapa, a gente tem um quantitativo de árvores por áreas de 900 por 900 metros. Então, o que a gente fez? Para cada região metropolitana, nós pegamos onde estava a vegetação robusta e pedimos para somar dentro da vegetação robusta quantas árvores existem ali, segundo esse mapa, tá? Ele é um pixel de 900 por 900 metros porque corresponde a 30 por 30 segundos no sistema hexadecimal. Então, esse exemplo que eu peguei aí, naquela célula, que é um quadradinho de 30 por 30 segundos, ou 900 por 900 metros, nesse quadradinho, nesse exemplo, eu tenho 76.798 árvores. Então, se eu pego a mancha de cobertura vegetal de uma região metropolitana, da cobertura robusta, eu computo quantas árvores eu tenho por área, que é uma espécie de um índice. Notem bem, eu comparei aqui o índice de São Paulo com Belo Horizonte, relativo à Mata Atlântica, porque Belo Horizonte está exatamente na transição entre Mata Atlântica e Cerrado, e a gente vê que o índice de São Paulo de número de árvores por hectare, por exemplo, é bem maior que o número de árvores por hectare em Belo Horizonte, mesmo na vegetação robusta da Mata Atlântica. Por causa das nossas condições locais de relevo, tipo de solo, crista de serra e transição, o finalzinho da Mata Atlântica já início do Cerrado. Então, isso significa que se eu tentar recuperar a vegetação robusta em Belo Horizonte, as minhas condições locais talvez não sustentem eu querer uma condição igual São Paulo uma condição igual São Paulo consegue praticar, por causa das minhas características locais, tá? Então, primeiro, qual é o índice de árvores por hectare em cada região metropolitana? Depois, se o nosso alvo é incrementar 30%, o que isso significa em número de árvores e em área? Área em hectare ou área em quilômetro quadrado? Em São Paulo, por exemplo, eu preciso incrementar 877 quilômetros quadrados. Em Belo Horizonte, eu preciso incrementar 504 quilômetros quadrados para ampliar 30% da vegetação robusta. Então, a gente tem esses alvos a serem alcançados. Quando eu tenho dois biomas, como é o caso de Belo Horizonte e outras regiões metropolitanas, tanto faz eu desenhar para o Cerrado ou para a Mata Atlântica, que ele vai computar a soma dos polígonos. Então, eu posso fazer proposta de recuperação para o Cerrado, posso fazer proposta de recuperação para a Mata Atlântica, e o meu índice, ele vai somar os polígonos e vai me dizer o quanto que eu atingi no total. Tá certo? Bem, então aqui são os quantitativos em percentuais de cada região metropolitana. Isso foi colocado lá por trás do script, que vai automaticamente computar a performance de vocês. Estou parando um pouquinho aqui para vocês darem uma olhada nos dados. É muito interessante isso. Muito interessante. E, além disso,
com a ajuda do pessoal da USP, a gente trabalhou com esses mapas que computam também a biomassa de carbono acima e abaixo da terra, above e below ground, tá? É a mesma coisa que o outro mapa, só que o pixel agora é de 300 por 300 metros, 10 segundos por 10 segundos. Então, em cada pixel, eu tenho um indicativo de como que está a biomassa de carbono ali. Então, a gente faz a mesma coisa, a gente pega a área robusta, de vegetação robusta de cada região metropolitana e calcula quanto que eu tenho ali de biomassa acima e abaixo da terra. Então, eu tenho lá a soma above, a soma below e computo também o que é a minha meta de incremento de 30%. Porque enquanto vocês estiverem desenhando, ele vai falar assim, você atingiu tanto de carbono, de biomassa de carbono acima e de biomassa de carbono abaixo da terra. Então, a gente vai ter um índice de recuperação de crédito de carbono. Então, lembrando, né, que o nosso alvo é o incremento até 2050, não precisa incrementar tudo até 2035, né, gente? Isso seria talvez um pouco ousado, mas esse incremento de 2050 até 2050 é para atingir o acordo do clima, o acordo de Paris do clima. Porque existe um artigo da Nature que diz que se a gente fizer um incremento de 30% das condições de crédito de carbono e da cobertura vegetal robusta e expressiva, a gente atinge a meta. Pois bem, então quais são as novidades do terceiro encontro? Trabalhar com os tais dos assumptions, que são as inovações. Se vocês são bons de inovações, usem as suas inovações. Se vocês não são, se ainda não estudaram muito sobre isso, peguem lá a lista de inovações para terem ideias. E ao pegar, por favor, anote aquele código para falar que você usou uma daquela lista. Porque o pessoal lá do IGC gosta de saber se a gente usou ou não as ideias pensadas por eles, organizadas por eles. Temos também que atingir a meta de 30% de incremento até 2050. Então, o grupo que vai trabalhar com 2035 tem que imaginar o quanto que seria chegar lá em 2035, o quanto que eles querem chegar em 2035, imaginando que depois vai ter 2050. Já o grupo de 2050 já tem que praticar essa meta de 30%, tá? Vai ter esse mecanismo de cálculo das metas, que nós vamos chamar de target, e ele vai estar indicando para vocês quantas árvores vocês estão colocando ali, os polígonos que vocês desenharam, o valor da massa de CO2 acima e abaixo, e se você atingiu ou não o seu incremento, vai estar dando percentual de incremento. E a gente sabe que a nossa expectativa para 2050 é de incremento de 30%. Pois bem, gente, agora eu vou gravar um outro vídeo curtinho do uso da plataforma de Escolab para esse terceiro dia.